Oi, tudo bem? Muito bom ter você aqui conosco no Evangelho da Graça. Estamos falando sobre as parábolas do Senhor Jesus e gostaria de compartilhar com você o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. As duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esta parábola do caminho estreito e do caminho largo já foi muitas vezes retratada por pinturas, por gravuras, ilustrações. Eu lembro, quando falo sobre essa parábola, eu lembro muito de um quadro que observava nas casas com frequência durante a minha infância. É um quadro que retratava o caminho estreito e o caminho largo. No caminho largo havia uma vida com várias coisas, né? Eu lembro que no quadro havia parques, havia também jardins, havia lagos, haviam pessoas se divertindo, segurando balões, algumas com o aspecto de estarem dançando. E no fim desse caminho largo havia um fogo, representando o caminho largo que conduz à perdição. E havia também o caminho estreito. O caminho estreito era um caminho com poucas pessoas. Neste caminho tinha uma igreja. Era um caminho não atrativo como o outro. Mas no final deste caminho havia ali uma luz, representando então o céu. E eu acho realmente que esse quadro ele está equivocado. Porque esse caminho que Jesus diz, e ele traz aqui em forma de parábola, quando ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas ele diz, em contraponto a isso, que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Na verdade, essa porta, ela não tem a ver com exterioridades, mas essa porta estreita e ao mesmo tempo esse caminho largo, eles estão disponíveis no nosso interior, eles nos habitam. É uma decisão que não tem a ver com a questão externa, mas tem a ver, sim, na minha opinião, tem a ver com algo interno, com algo que acontece dentro de nós. Até porque, nesse contexto aqui de Mateus, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Jesus ele vem para mostrar para os seus discípulos, para mostrar para os seus ouvintes naquela época, duas questões muito importantes, que eu acredito que são os pontos principais dessa mensagem de Jesus. Primeiro, Jesus ele diz que a justiça dos homens, no versículo 20 do capítulo 5, que a justiça daqueles que ouviam devia exceder em muito a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles eram extremamente rigorosos no cumprimento de toda a lei. Guardavam os detalhes, eram extremamente legalistas, eram zelosos externamente. Mas Jesus diz que a justiça deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, no sentido de que a justiça dos escribas e fariseus era exatamente essa da impressão que a gente tem, que nos é passada por essas pinturas, gravuras,
e muitas vezes por mensagens que são pregadas nesse texto. A justiça dos fariseus era uma justiça externa, era para as pessoas verem. Eles tinham Deus, aparentemente, mas o coração desconhecia totalmente o Senhor. Honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe dele. E Jesus ele traz um novo significado nessa mensagem. Ele vem dizer que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E como é que ela excede? Como é que nós precisamos exceder? Sendo mais zelosos do que ele? Não. Jesus vem mostrar que isso é um aspecto interno. Ele vem chamar a atenção nessa mensagem, que ele é uma das mensagens maiores, se não a maior que Jesus pregou e temos registro. Ele vem chamar para um aspecto interno e mostrar que o cumprimento da lei vai muito além do que nós imaginamos. Jesus vem mostrar que o homicida não é só aquele que tira a vida, mas é aquele que odeia. Jesus vem mostrar que o adultério vai muito além da consumação. Ele acontece quando há intenção simplesmente no seu coração. E ele vem mostrar vários outros aspectos. Então Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E no versículo 1 do capítulo 6, Jesus diz que nós devemos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por eles. De outra sorte, não teremos galardão junto ao nosso Pai. Portanto, preste atenção no que eu quero mostrar para você. O que eu quero mostrar é que Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele nos chama para que a nossa justiça exceda dos escribas e fariseus, ele também nos chama para que a nossa justiça não seja exercida diante dos homens, porque é algo que nós precisamos viver com o Pai, de maneira íntima, interna. O importante é que o Senhor veja, e aqui ele mostra tudo isso, como nós devemos orar, como nós devemos ajudar o nosso próximo, como é que devem ser os nossos jejuns, e qual deve ser o propósito da nossa vida. Não devemos buscar e nos iludir com as coisas que nos são oferecidas aqui, que a traça come, o ladrão rouba, mas a gente deve desejar de fato aquele tesouro no céu. Voltando para o texto que nós lemos, que fala sobre a porta estreita e sobre o caminho largo, sobre o caminho estreito e o caminho largo, a gente precisa refletir. Quando a gente olha para Jesus, você vai ver que Jesus era um homem que vivia nos mais diversos contextos, se relacionava com todo mundo, recebeu o título de amigo dos publicanos e pecadores, e nunca refutou esse título, nunca disse nada reclamando, né, que não queria esse título. Pelo contrário, ele demonstrou na prática que assim ele era, e assim ele queria viver para agradar o Pai. Portanto, o que faz diferença, a decisão de estar ou não no caminho largo e no caminho estreito, não tem a ver com o exterior, mas tem a ver com uma decisão que nós tomamos no nosso interior. Qual é o caminho largo? É o caminho que tem a ver com o mundo. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando da criação. Estou falando nesse sentimento que existe dentro de nós podemos denominar mundo, que está sempre se colocando em oposição ao próprio Deus. Portanto, esse é o caminho que a maioria segue. É um caminho onde o egoísmo prevalece, onde a maldade, onde os meus interesses vão à frente, onde eu penso só, de fato, em mim. Agora, qual é a vereda menos percorrida? Qual é o caminho menos percorrido? Qual é o caminho estreito, que são poucos os que se acertam com ele, mas que conduz à salvação? É exatamente aquele que Jesus trilhou. Aliás, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que não, sendo Jesus Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, por que não pensarmos que esse caminho é de fato o amor? Porque quando eu amo, eu estou me colocando numa porta estreita. Estou me colocando realmente em oposição a todo o fluxo do mundo. Porque amar é o contrário de ser egoísta. Amar é o contrário de ser avarento.
Amar é o contrário de ser alguém que gosta de iras, gritarias, brigas, ciúmes, porfias e tudo mais. Agora, quando eu amo, eu tenho em mim a mesma essência de Deus, o mesmo DNA de Deus. E eu posso, então, viver e imitar o meu mestre aqui na face da terra. Quando nós escolhemos o caminho estreito, pode ter certeza, é difícil, é penoso, mas é o caminho que conduz para a salvação de fato. Nós experimentamos não só aquela que há de vir plenamente com o retorno do nosso Senhor, mas nós já começamos a viver, quando escolhemos viver o amor, já começamos a experimentar o reino de Deus aqui, a viver o reino de Deus aqui, a trilhar os passos do nosso mestre, a imitá-lo, e ainda que seja difícil a jornada, pode ter certeza, a gente começa a experimentar coisas próprias do céu, como, por exemplo, a paz, que excede todo entendimento. Eu queria deixar para você essa pequena mensagem, exortar você que tome essa decisão. Tem tanta gente indo pelo mesmo fluxo, andando no mesmo sentido, destruindo as suas vidas e a vida de muitos, que você possa escolher o caminho que Jesus escolheu por ser amor e por viver o amor, que você também decida sim. O amor, ele é de fato o que nos salva. O amor de Deus por nós é de fato o que nos salva. E pode ter certeza, se você viver uma vida também de amor, você vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Você vai ser Cristo para muitos. E que as pessoas possam ver em você Cristo, a esperança da glória.